Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 2 de março de 2025, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos informações sobre avanços ucranianos aqui próximos da cidade de Toretsk. Parece que está se fechando uma pinça ali com uma boa parte das tropas russas ficando isoladas na região de Toretsk. Vamos acompanhar isso daqui porque pode ser um movimento muito importante esse avanço ucraniano ali em Toretsk. Bom, a questão diplomática continua bastante complexa, com muita gente se dividindo sobre a questão do acontecido no Salão Oval da Casa Branca. A maior parte das pessoas entendem que aquilo ali já era meio que premeditado, uma vez que o Trump queria um acordo rápido com o Zelensky, né? Não conseguiu isso e daí ficou muito chateado. Tem outras pessoas que vão além, que dizem que o Trump é um agente russo e não sei o que lá, né? Tem surgido mais um monte de conversa disso, até de algumas evidências que o pessoal mostra. Eu concordo que alguns pontos são realmente muito estranhos, mas eu mantenho o que eu falei para vocês. Acho pouco provável isso acontecer, porque se realmente tivesse evidências claras de que ele é um agente russo, o pessoal teria agido muito antes nessa história aí, né? Não teria essa proporção que tem hoje o Trump. Mas o problema todo é que pode haver sim uma simpatia do Trump pela Rússia por conta de negócios na década de 90. Além disso, está acontecendo um movimento curioso da Ucrânia em relação à China, o que pode prejudicar bem os planos americanos na Europa. Enfim, vamos falar sobre algumas consequências dessa discussão que houve no Salão Oval lá da Casa Branca, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por A Barba do Peter é Comunista, Dolores Fuertes de Barriga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 79 drones Shahid, e 63 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, 16 foram perdidos em localização devido à guerra eletrônica, ou seja, no total nenhum drone atingiu o objetivo deles, e foi um número menor, né? Você vê que nos últimos dias os russos tinham lançado números muito grandes, ontem foi um número menor de drones, né? Bom, os russos estão reclamando que estão vendo F-16 em toda a linha de frente, mas não podem fazer nada sobre isso, porque não tem defesas antiaéreas capazes de atingir os F-16, né? É curiosa essa afirmação deles, porque a gente sempre imaginou que a Ucrânia usaria os F-16 para dar justamente apoio aéreo na linha de frente, mas até aqui isso não vinha acontecendo. Os F-16 vinham sendo usados apenas na retaguarda em caso de ataque de mísseis russos, né? Isso pode ser muito por conta da necessidade de treinar os pilotos, treinar a Força Aérea Ucraniana para operar esses F-16. Isso leva um tempo, isso não é uma coisa rápida de fazer. E talvez também devido ao número pequeno de F-16. Não há um grande número de F-16 que a Ucrânia recebeu, né? Enfim, eles já estão agora na linha de frente, já estão fazendo algumas coisas na linha de frente. Vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né? A boa notícia que a gente tem vem de Toretsk. Toretsk, os ucranianos têm avançado, já estão aqui na parte central de Toretsk, a gente falou sobre isso, e parece que tem avanço também a partir de oeste aqui, o que pode indicar que os ucranianos estão tentando um movimento de pinça aqui para isolar uma parte das tropas russas nessa região, né? Toretsk é essa esse aqui, vocês podem ver mais ou menos aqui o movimento de pinça que está se formando aqui nessa região, né? Vamos ver se os ucranianos conseguem fazer esse movimento com sucesso. Isso deve acontecer nos próximos dias, se realmente tiver sucesso. Bom, a gente tem mais um vídeo aqui da linha de frente russa em Kursk, em que o pessoal fala que, ressalta que cavalos na linha de frente não são uma brincadeira, não é para achar graça, eles são fundamentais no esforço de guerra e coisa e tal, né? A gente já tem visto isso na linha de frente russa, a falta de blindados, a falta de veículos de transporte, eles têm recorrido a burros, a cavalos, enfim, um monte de coisa ali na frente, né? É o segundo maior exército do mundo, né? Que coisa impressionante como é que está em decadência aberta. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala que sobre a possibilidade de que podem ser cortadas todas as ajudas à Ucrânia. Mas é importante notar que não foi isso que disse a porta-voz dos Estados Unidos. Aquela menina falou, esqueci o nome dela, ela falou que não haverá mais cheques em branco para a Ucrânia, né? E como eu falei para vocês, o Biden, antes de sair da presidência, garantiu o envio de armas ao longo de todo o ano de 2025 para a Ucrânia. Então, se isso vier a ter algum efeito,
isso vai acontecer em 2026. Se vier a ter algum efeito, tá? Porque como eu falei para vocês, por mais que o Trump esteja claramente imbuído nas mentiras russas, nas fake news russas, esteja lá com toda aquela ideia russete de que não, que a Ucrânia acabou, que não sei o que lá e coisa e tal, ele vai acabar percebendo muito rapidamente que ele não tem outra alternativa que não seja ajudar a Ucrânia e com muita coisa. E é aí que eu falo para vocês que pode ser a grande vantagem do Trump na presidência para a Ucrânia. O Trump, quando perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia, talvez a gente veja coisas boas acontecer. E talvez esse ano de 2025 seja justamente o ano que a gente precisa para convencer o Trump disso daí, né? O Tendar traz uma posição aqui sobre aquela discussão que teve na Casa Branca, muito parecida com a minha, então não vou nem ler o que ele está dizendo aqui, porque ele pensa basicamente a mesma coisa. O Trump e o Vance queriam convencer o Zelensky a um acordo de paz rápido, aceitando um cessar-fogo do jeito que a Rússia queria e coisa e tal. Só que o Zelensky não caiu nessa armadilha. Quando o pessoal começou a ficar preocupado que ele não iria aceitar isso, tentou subir a voz, tentou usar os argumentos, os setes todos lá, e acabaram ficando sem sentido, acabaram partindo para essa agressão contra o Zelensky, né? Agressão não física, evidentemente, agressão verbal, né? O Tendar aponta aqui que a discussão toda foi relativamente longa para uma conferência de imprensa, o que mostra justamente aquilo que a gente vinha falando, né? Ou seja, o Trump e o Vance queriam encurralar o Zelensky a aceitar essa proposta de paz aí, toda a capenga que eles queriam fazer, né? E no final das contas, em determinado momento, do nada, a coisa saiu fora da situação quando o Zelensky apontou que a questão diplomática, não havia uma solução diplomática. Qual seria essa via diplomática, né? E aí, a partir daí, o Vance entrou com aquela história de que não, que você tem que ser agradecido e não sei o que lá. Enfim, a coisa toda saiu do caminho nessa história, né? Então eu não vou nem ler todo a thread dele sobre isso, porque ele basicamente fala aquilo que eu já falo também. Agora, algumas pessoas têm criticado o Zelensky, dizendo que ele poderia ter ficado calado, poderia não ter falado nada. Não aceito o acordo que o Trump e o Vance queriam impor, mas também não falado nada. Ele poderia ter feito isso, é o que diz o Ilya Ponomarenko aqui. Sim, o Zelensky poderia ter sentado lá e ficado calado por 40 minutos sem dizer nenhum problema, nenhuma palavra. O problema é que eles iriam encontrar uma razão para ficar ofendidos com isso do mesmo jeito, né? Ou seja, porque o que eles queriam é que o Zelensky aceitasse o acordo a qualquer custo. Eles iam dar um jeito de ficar ofendidos, qualquer que seja a situação, mesmo que fosse o Zelensky calado, sem falar absolutamente nada, né? O Zelensky, no final das contas, em nenhum momento foi desrespeitoso. Ou seja, o que ele falou, o que ele apontou é só o óbvio, que não adianta acordo diplomático com o Putin, porque o Putin não respeita acordos diplomáticos. Tem inúmeros exemplos para você ver isso daí, né? Enfim, resumindo, eu gostei desse resumo aqui do Ilya Ponomarenko. O Putin se recusou a entregar para Trump uma vitória fácil sobre a guerra na Ucrânia. Lembra? O Trump, que ele está imbuído do espírito Lula, que eu quero um Nobel da Paz, então eu vou resolver o problema da Ucrânia e da Rússia, vou conseguir um cessar-fogo. Tentou falar com a Rússia lá na Arábia Saudita, não conseguiu nada. E não vai conseguir. Eu falei para vocês que não ia dar em nada esse esforço americano-russo lá na Arábia Saudita. O Putin não iria aceitar um cessar-fogo na situação atual porque não interessa para ele. O Putin não tem como manter as áreas ocupadas hoje na Ucrânia. Ele precisa de uma rendição total da Ucrânia. Ele precisa de uma retirada de apoio muito forte da Ucrânia. Não basta simplesmente congelar a linha de frente para o Putin conseguir sair vitorioso. Então, ele não iria aceitar isso. Aí o que faz o Trump? Então a alternativa é o bater no Zelensky, né? Então foi lá bater no Zelensky, porque achou que o Zelensky iria aceitar tudo. O Zelensky se nega a se render a Ucrânia para a Rússia, apesar de uma pressão muito grande. O Trump entra num deadlock, né? Entra numa trava ali, porque não tem o que fazer, e no final quer responsabilizar o Zelensky por não ter conseguido a paz. Não, que eu sou muito bom, eu sou muito pacífico, eu deveria ter recebido um prêmio Nobel da Paz e coisa e tal, mas só que o Zelensky não quis e coisa e tal. Enfim, como eu falei para vocês, muita gente fala que o Trump é um agente russo e totalmente sem salvação. Eu não acredito nisso. Eu acho que ele pode até ter uma simpatia pela Rússia. Eu acho que uma simpatia pela Rússia ele tem. Mas ele não é um agente russo, isso não faria sentido. Agora, ele claramente está errado por isso, é pela vaidade. Ele está com a mesma ideia do Lula de que não vou resolver, que é um problema simples. Não, a guerra é só parar a guerra. A gente resolve o problema, não é parou a guerra. Não, não é um problema simples. A guerra você tem que punir quem iniciou a agressão, sempre, não tem outra alternativa.
Enfim, essa é a consequência que muita gente está falando lá. É lógico, a maior parte dos países europeus ficou do lado da Ucrânia e até a oposição na Ucrânia. Esse aqui é o Poroshenko. O Poroshenko é o principal líder de oposição na Ucrânia ao Zelensky nesse momento, né? Até ele falou que não vai criticar o Zelensky. Aqui, o que ele falou especificamente, isso aqui foi ele falando, tá? É que ele está falando em ucraniano, evidentemente. Aqui, ó. Ele falou, metade do país não dormiu na última noite depois de ver os vídeos da reunião em Washington. Nós estamos todos segurando o nosso fôlego pela Ucrânia. Todos perguntando, e agora? O que acontece agora? E alguns esperam que eu vá criticar o Zelensky, mas não haverá crítica, porque não é a maneira, não é isso que o país precisa nesse momento. O país precisa de união. E eu quero acrescentar um outro aspecto que eu acho importante, porque o Poroshenko era o presidente da Ucrânia quando foi assinado o Acordo de Minsk em 2014, 2015. Bom, foi porque ele cedeu aos Estados Unidos. Na época, lá em 2014, 2015, o Obama fez a exata mesma pressão que o Trump fez sobre o Zelensky. Agora, o Obama fez a pressão sobre o Poroshenko, que era o presidente da Ucrânia naquela época, e o Poroshenko cedeu. O Poroshenko assinou o Acordo de Minsk, que é um cessar-fogo que, como vocês podem ver, não resolveu problema nenhum, porque a Rússia não respeita cessar-fogo. A Rússia continuou atacando a Ucrânia e depois, em 2022, invadiu com toda a força, né, tentando tomar todo o país. Então, o Poroshenko tem este problema também, porque o que o Zelensky fez agora é exatamente algo que ele não teve coragem de fazer em 2015. Que era justamente recusar esse acordo ruim dos Estados Unidos, exatamente porque ele temia ficar sem o apoio dos Estados Unidos. É verdade que a situação para ele em 2015 era mais complicada. Por quê? Porque a Europa também ficou do lado dos Estados Unidos naquela época, dizendo que não, tem que assinar, tem que aceitar e coisa e tal. Então ele acabou aceitando esse tipo de acordo que se mostrou muito ruim para a Ucrânia, né? Aliás, se você parar para pensar, a história da Ucrânia é essa, né? Ou seja, o pessoal, a Ucrânia quer se voltar para o Ocidente está esfaqueando a Ucrânia no final das contas com essas concessões para a Rússia no final das contas. Muito triste isso. Bom, agora, o povo americano e o povo europeu certamente estão contrários ao Trump e ao Vance, né? Isso daqui foi uma série de protestos, cerca de 50 pessoas lá em Vermont. O Vance, esse final de semana, decidiu ir a Vermont para esquiar, né? Vermont é um estado americano no norte ali, que tem muitas áreas de esqui, coisa e tal, né? E ele foi esquiar com a família dele lá e enfrentou muitos protestos, né? O pessoal aqui dizendo sorry VP sold out, ou seja, criticando ele, fizeram protestos. Onde ele passou lá na cidade, ele enfrentou um protesto de bandeiras ucranianas, mostrando esse problema todo aqui, ó, mais gente aqui, mostrando o problema que o Trump e o Vance estão enfrentando domesticamente. A maior parte do povo americano apoia a Ucrânia. E se eles acharam que essa campanha... Fizeram uma campanha grande para dizer que foi o Zelensky que fez o negócio, que o Zelensky que foi desrespeitoso e coisa e tal, mas qualquer um que olhar para a situação percebe a verdade, né? Quem foi desrespeitoso ali foi o Trump e foi o Vance, né? Um absurdo isso. Pois bem, não foi só isso não, tá? Enquanto ele estava esquiando lá, parece que gritaram para ele, como é que você se sente sendo uma cadelinha do Putin e não sei o que lá? Um outro cara passou perto dele, não sei o que lá, enfim, né, o pessoal estava bem não amistoso com o Vance lá na pista de esqui lá em Vermont, né? De novo, vocês me conhecem, eu não aconselho esse tipo de comportamento, não acho que a solução seja agredir fisicamente ou ficar ofendendo as pessoas gratuitamente na rua, não é essa a maneira de se resolver o problema, mas a verdade é que isso demonstra o quanto que o próprio povo americano está contrário ao Vance e ao Trump nessa história, né? Botaram até aqui uma cerquinha com as cores da Ucrânia, não sei se foi intencional ou não foi intencional isso daqui, lá na pista de esqui, lá em Vermont, que eles estavam passando, né? Mas é o que eu falo para vocês, eu não acredito nesse negócio de comprometimento do Trump, o que eu acho é que ele está mal assessorado, ele caiu na propaganda russa, ele está na bolha da propaganda russa, e com isso está nessa ideia de que não, que a Ucrânia já acabou, que a Ucrânia é uma besteirinha, que ele tem que aceitar que a Rússia é maior e coisa e tal. É o mesmo papo que o pessoal tem dito aqui no Brasil, só que rapidamente o Trump vai perceber que isso diminui a popularidade dele nos Estados Unidos, isso prejudica ele. Se ele tem expectativa de fazer o próximo presidente americano, de novo, ele não pode se candidatar novamente em 2028, né?
mas ele pode tentar fazer um presidente em 2028, talvez o próprio Vance, ou talvez outra pessoa da administração dele. A questão é, se o Trump quer continuar depois desse governo dele, depois desses 4 anos iniciais dele, ele vai ter um problema grande se continuar nessa postura. E é por isso que eu fico tranquilo. Falo para vocês, ele vai chegar à conclusão de que precisa ajudar a Ucrânia de qualquer forma em algum momento, né? Não foi só lá em Vermont que o pessoal protestou, teve protestos também na Inglaterra, teve protesto em Nova York, teve protesto na Alemanha, teve protesto num monte de lugar contra o Trump e o Vance a favor da Ucrânia. Ou seja, isso na verdade é a grande diferença. O Putin, quando invadiu a Ucrânia em 2022, ele achou que ia ter a mesma reação externa que teve quando invadiu a Crimeia em 2014. Teve um monte de gente, todo mundo condenou, teve sanções e coisa e tal, mas a verdade é que a população mundial meio que não se envolveu nessa história. Por sei lá que motivos não se envolveu nessa história, né? Principalmente eu acredito, porque em 2014 ainda havia muita propaganda russa em veículos tradicionais. Então a coisa ainda foi controlada, a população ainda estava vivendo ali na espiral do silêncio, ali, ainda estava vivendo sobre o consenso social fabricado pela mídia tradicional, e nesse mundo, né, nesse mundo centralizado, a propaganda russa é muito mais eficiente do que hoje, né? O pessoal hoje em dia fica assustado com a propaganda russa, como tem Russetti comentando nos vídeos, como tem Russetti comentando nas threads do Twitter e coisa e tal. Gente, isso daí é o desespero deles, porque eles eram muito mais efetivos antes. Essa abordagem deles agora é muito menos efetiva. Então esse foi um dos pontos, né? O Putin achou que não haveria nada demais se ele invadir a Ucrânia agora, porque aconteceria o mesmo quando ele invadiu a Crimeia, né? A população ficou basicamente não deu bola para a coisa. Com isso, os líderes europeus e o Obama, na época, decidiram que assina aí um acordo de paz, assina um cessar-fogo aí. Era isso que o Putin queria desde o início. Ele queria uma população europeia e americana ou indiferente ou contra a Ucrânia, né, achando que a Ucrânia estava errada, né, e não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Tem, é lógico, uma parcela da população americana Russetti, que caiu na propaganda russa, aparentemente, inclusive algumas pessoas muito próximas do Trump, mas isso não é nem de longe a maioria da população, nem nos Estados Unidos e nem na Europa, muito menos na Europa, né? E esse é o grande problema do Trump. O Roman Sheremeta está falando aqui, o que aconteceria se os Estados Unidos, de fato, acabar o apoio total à Ucrânia, simplesmente não vai fazer mais nada, não vai mandar mais arma, não vai ajudar... Lembrando, ainda não estamos nesse ponto, tá? O Trump falou que vai parar de ajudar a Ucrânia, mas não tem nada definido ainda. A Ucrânia ainda está recebendo as armas. Pois bem, o que ele falou aqui é que se os Estados Unidos de fato saírem totalmente, o que a Ucrânia vai fazer é continuar lutando, né? Aqui botaram uma imagem muito bonita aqui da Estátua da Liberdade e da Estátua da Motherland, lá na Ucrânia, que realmente é grande pra caramba essa estátua. Eu tive lá perto, realmente é muito grande, né? Aqui, ó. E ele coloca aqui o argumento de que a Ucrânia só recebeu os primeiros canhões americanos 4 meses depois do início da guerra. Aquilo que eu já falei para vocês, entre fevereiro, final de fevereiro, quando foi a invasão russa, e o final de junho, não teve ajuda praticamente nenhuma à Ucrânia. Ah, mas teve Javelin, teve não sei o que lá, mas poxa, peraí, né? Isso aí Javelin é granada, né? Lançador de granada. É um bom lançador de granada, é verdade, mas não é uma coisa significativa. O que começou a aparecer foi justamente os HIMARS, né? Depois os obuses, o primeiro tanque só 1 ano depois, foguetes de longo alcance só 2 anos depois, F-16 2,5 anos depois que começou a chegar essas armas na Ucrânia, né? E o F-16, vale lembrar, nenhum deles foi dado pelos Estados Unidos, tá? Foram dados pela Holanda e pela Dinamarca. Enfim, e pela Bélgica, desculpa, né? Acho que é Bélgica, Holanda e Dinamarca. E, enfim, em todo esse tempo a Ucrânia conseguiu libertar todo o norte do país, ou seja, o que vai acontecer é, infelizmente, assim, seria muito ruim os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia, sem dúvida alguma. Ele fala vai haver mais mortes do que precisaria haver nesse caso, mas a Ucrânia vai continuar lutando, né? Uma outra coisa que essa posição toda quebra é aquele discurso Russetti de que a Ucrânia é um mero fantoche dos Estados Unidos, né? Que nunca, os russos acham isso completamente, né? Que a Ucrânia é os Estados Unidos e coisa e tal. E o fato é que não é. Como a gente sempre falou, não é isso. A guerra é contra a Ucrânia mesmo, né? E o curioso é justamente a gente ver esse fenômeno. Devido à informação descentralizada, ao apoio da população à Ucrânia, você tem a situação em que a Ucrânia corre o risco até de liderar a Europa nesse fronte, que o Trump está colocando os europeus numa posição em que eles têm que escolher entre os Estados Unidos e a Ucrânia. E a maior parte deles já deixou claro que vai escolher a Ucrânia nessa situação,
porque para a Europa isso tem uma existência, uma significação existencial no final das contas. Eu falei em um outro vídeo que eu fiz lá no canal Ancapsu como que isso prejudica também a luta pela liberdade de expressão, porque evidentemente muitos países europeus vão tentar ligar as duas coisas, vão tentar colocar... tem vários países europeus que querem fazer censura, que querem bloquear contas, que querem proibir pessoas de falar na internet. Isso é errado, isso é censura, isso é ruim. Não se deve proibir pessoas dessa forma. São dois pontos independentes. A Europa está errada nessa questão de querer censurar redes sociais, controlar redes sociais e coisa e tal. Porque, de novo, existe propaganda russa nas redes sociais? Sim, é lógico que existe um monte de desinformação por aí, um monte de desinformação de um monte de jeito por aí. É menos do que tinha antes com a informação centralizada. É menos. Estamos diminuindo. Hoje a gente percebe o quanto de propaganda russa que tem por aí, o que antes a gente nem sabia. A gente sofria propaganda russa e nem ficava sabendo desse troço, né? Enfim, o que está acontecendo aqui é justamente isso. Essas pessoas que defendem censura vão aproveitar desse caso para tentar fazer o caso que temos que brigar com o Trump, inclusive nisso. Eu acho que é um erro. A Europa está certa numa coisa, no apoio à Ucrânia está errada na outra, que é na questão da censura. Da mesma forma, os Estados Unidos está certo em defender a liberdade de expressão no mundo, está errado em ficar a favor da Rússia e contra a Ucrânia, né? O Zelensky assinou ontem um acordo de mais 3,3 bilhões de dólares com a Inglaterra, é um gesto simbólico muito importante, é um bom dinheiro no final das contas, mas esse dinheiro parece que já tinha sido prometido antes, foi só mais um gesto, né, de mostrar que assinaram ali, coisa e tal. De qualquer forma, não deixa de ser importante. E também o Macron disse que no encontro de dia 6 de março, a Europa deve alocar centenas de bilhões de euros para sua própria segurança e também para a defesa da Ucrânia, né? Tem muita gente falando na Europa na criação de um sistema de defesa europeu exclusivo, né, tirando os Estados Unidos no caso. Isso, evidentemente, seria muito ruim para os Estados Unidos, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, por mais que eu discorde de muitos desses organismos de defesa internacionais, aí, por exemplo, a ONU, eu acho que os Estados Unidos devem abandonar. A ONU não serve para nada mesmo, a verdade é essa. Mas a verdade é que a OTAN é diferente. A OTAN é um acordo militar importante, porque é um acordo defensivo. Isso é uma coisa que tem futuro, inclusive no mundo libertário. Para pensar, né? Se você se você assume, parte do princípio que um país forte pode controlar um país do lado, a única saída que vai ter para todos os países é ter um governo forte, é ter uma base militar forte. Então, nesse aspecto, isso é contra o libertarianismo. Isso vai no sentido contrário. Você vai ter que ter governos grandes, porque você vai ter que ter máquinas militares fortes para resistir a ataques dos seus vizinhos, né? Mas existe uma alternativa a isso, que é justamente a aliança defensiva. Você tem um monte de países relativamente pequenos, mas que concordam que se um deles for atacado de forma injusta, todos os outros vão revidar. Então isso é a saída para você continuar no caminho de estados menores, do libertarianismo, de menor peso na economia. O Trump está falando muito em diminuir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho da burocracia americana, no que eu concordo 100%. Só que, se ele pretende de fato diminuir o tamanho do Estado americano, vale lembrar que uma parte significativa do orçamento americano vai para as Forças Armadas. E num mundo em que qualquer um, que a política que vale a política do mais forte, qualquer um pode invadir o vizinho e não sofrer nenhuma consequência, o resultado disso é que ele vai ter que investir cada vez mais nas próprias Forças Armadas, no próprio Exército. Isso vai, ao contrário, acabar gerando mais gastos. É típica socialista de direita. Não tem alternativa nenhuma. A única direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. Porque você acreditar na Ucrânia, você acreditar que países podem apoiar um país que está lutando contra uma força invasora, é a única saída para você ter estados de tamanho menores, ter menos imposto, ter menos intervenção estatal no mundo, né? Um dos antigos chefes da OTAN deu uma entrevista falando que acredita que a OTAN está acabada. Com esse posicionamento dos Estados Unidos, né, a OTAN basicamente acabou com essa história. E a ideia é a Europa formar um acordo entre os países da Europa nessa situação. Mais uma vez, eu não acredito que isso vá acontecer, né, por dois motivos. Primeiro, porque em dezembro de 2023, o Senado passou uma lei que requer aprovação do Congresso para uma possível saída dos Estados Unidos da OTAN. Então não seria fácil para o Trump fazer isso agora. Mas mais do que isso, não é interessante para os Estados Unidos fazer isso. Eu estou falando para vocês, o Trump vai acabar chegando à conclusão, ele não quer ir para essa conclusão, ele tem uma simpatia pelos russos,
Ele queria uma saída rápida para esse negócio, para poder se dizer o fazedor de paz e coisa e tal. Não conseguiu, já viu que não vai conseguir. Em algum momento ele vai perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia maciçamente para resolver esse problema. Ou os Estados Unidos vai ficar numa posição muito sensível realmente. Então eu não acredito que ele vai sair da OTAN. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Outro que falou sobre isso também foi o Mark Rutte, que é o atual chefe da OTAN, que disse que o Zelensky tem que restaurar as relações com o Trump depois dessa briga na Casa Branca, né? Ele está falando isso exatamente porque ele vê uma ameaça à OTAN neste momento. A OTAN, de fato, ficou numa posição muito ruim. Mas eu acho mesmo que vão acabar fazendo as pazes o Zelensky e o Trump e coisa e tal, mas o problema todo nessa história também é parte em culpa da OTAN, como a gente falou. Tanto Biden quanto a OTAN tiveram a oportunidade de ajudar a Ucrânia muito mais do que ajudaram nesses 3 anos de guerra, teriam resolvido esse problema muito mais rápido e, no entanto, preferiram continuar mandando armas a conta-gotas para a Ucrânia para evitar um colapso da Rússia, para evitar uma situação pior, para evitar o pior lá, né? Na visão deles, né? Sendo que não tem outra alternativa, tem que cair a Rússia, tem que cair o Putin tem que perder essa guerra. Então, de certa forma, a OTAN teve pretextos para entrar nessa guerra, poderia ter entrado nessa guerra e resolvido essa questão rapidamente, no entanto, ficou com essa brincadeirinha e, no final das contas, isso vai acabar custando talvez até a OTAN. Não acredito que vai acontecer, mas que o pessoal está cogitando isso, está. Bom, e tem outros problemas para os Estados Unidos também, né? Como eu falei para vocês, esse negócio dele se recusar a vender armas para a Ucrânia e coisa e tal, isso pode gerar problemas muito sérios. O Ryan Macbeth está falando aqui sobre a questão que isso pode custar os F-35 da Índia, né? A Índia hoje usa aeronaves russas e está querendo mudar para as aeronaves americanas. Agora, para aí, pensa num país, peraí, mas eu vou mudar para os Estados Unidos, se os Estados Unidos faz a mesma coisa que a Rússia, de repente não ter mais peça, não ter mais apoio nuclear e coisa e tal. Ele está falando aqui até que os Estados Unidos deviam ver lembra dessa comédia, né? É uma comédia britânica, né, do pessoal falando, gente, será que a gente é o ruim, né? Será que nós somos os lados errados da história, né? Os nazistas comentando na trincheira lá, não, peraí, será que a gente que é o lado errado dessa história, né? Enfim, e outra coisa também, o acordo de submarinos para a Austrália também é outra coisa que corre risco. País nenhum do mundo vai aceitar fazer negócio com os Estados Unidos se os Estados Unidos pode amanhã ter um presidente maluco que vira e fala, não, mudei de ideia, eu assinei o acordo do memorando de Budapeste lá atrás, que prometia minha ajuda, mas agora eu não quero ajudar mais não. Se isso acontecer, realmente será uma tragédia para os Estados Unidos, né? Bom, ontem aconteceu um incidente em que um submarino americano, é um submarino nuclear, tá? Mas submarino nuclear também usa diesel, tá? Para outras funções dentro do submarino. Então ele queria abastecer com diesel na Noruega e a empresa privada chamada Halbach Bunkers negou abastecer o submarino americano, alegando o tratamento que o Trump e o Vance deram ao Zelensky no Salão Oval. Eu acho isso interessante por vários aspectos, né? Eu venho falando para você que o Estado está perdendo cada vez mais importância na nossa vida. Estamos caminhando para o anarcocapitalismo. Quer você goste, quer você não goste, mas estamos indo no caminho do anarcocapitalismo. Estados já são pouco eficientes hoje em dia e tendem a ser menos eficientes. Uma empresa privada peitou e falou, não vou abastecer submarino americano não. E fez isso por quê? Porque sabe que está do lado certo, que o Trump está do lado errado, ele vai ter que acabar cedendo. Fica melhor, fica mais bonito para a empresa esse tipo de coisa, né? Então, aqui, ó, inclusive, parece que mais do que isso, eles publicaram um post no Facebook pedindo que outras empresas também não forneçam combustível para os americanos e não sei o que lá. Enfim, eu não sei se isso aqui vai vingar, esse tipo de iniciativa, mas de qualquer forma mostra o crescimento desse sentimento contra os Estados Unidos, dessa visível traição do Trump contra a Europa, né? Muito feio isso que o Trump fez e mais uma vez ele vai acabar percebendo o problema que vai acabar voltando atrás. O meu medo só é o tempo que ele vai levar para perceber o tamanho do problema, que não tem saída por aí, que a única saída é ajudar a Ucrânia. Nesse meio tempo que ele vai levar a perceber isso, ele vai ter um prejuízo muito grande, que talvez seja fatal para ele. Olha um outro problema que o pessoal está falando aqui. Ó. O pessoal está dizendo que essa guerra da Ucrânia é a batalha decisiva da armadilha de Tucídides. O que é a armadilha de Tucídides? Né? É uma teoria baseada no filósofo grego da antiguidade, coisa e tal, que sempre que tem uma nova potência, é inevitável haver a briga entre a nova potência e a potência anterior. Né?
E se você olhar a história da humanidade nesse meio tempo todo, sempre foi assim realmente. Sempre que você teve uma nova potência mundial, houve um momento em que ela entrou em briga com a potência anterior. E muita gente prevê que vai haver essa grande guerra entre China e Estados Unidos, porque a China está crescendo, os Estados Unidos está decadente, e em algum momento vai haver uma briga entre China e Estados Unidos. Eu já falei para vocês que a minha visão dessa história não é bem essa. Eu não acredito que a China tenha potencial de continuar crescendo além do que está. Os Estados Unidos está em decadência? Depende do ponto de vista que você veja. Economicamente, eles ainda são a maior força porque ainda são o menor Estado. O que está acontecendo é uma derrocada mundial de Estados. Os Estados estão ficando mais fracos. Mas, enfim, existe essa teoria de que vai haver uma grande batalha entre a China e os Estados Unidos. E segundo estão dizendo, já existe essa batalha. Essa batalha já começou, é exatamente os proxies. A Ucrânia seria o proxy americano e a Rússia seria o proxy chinês nessa batalha, e que essa batalha decidiria o mundo, tá? Eu já falei para vocês que eu acho que sim, essa batalha vai decidir como vai acontecer, como serão os próximos 200 anos do mundo. Porque se de fato a Ucrânia tiver um acordo ruim, né, perder território para a Rússia, a gente não vai ter paz, meu amigo, acabou. Né? Vamos caminhar em direção ao anarcocapitalismo? Sim, mas vai ser muito mais difícil o nosso caminho, vai ser muito mais complicado a coisa, né? Muito mais violento, muito mais mortes, muito mais gente morrendo em guerras. Por outro lado, se de fato a Ucrânia tiver sucesso e conseguir recuperar seu território e botar a Rússia no devido lugar, a gente vai ter um mundo muito melhor daqui para frente, né? Então, aqui, o que ele fala aqui é o seguinte, a guerra entre os Estados Unidos e a China, na verdade, já está acontecendo entre seus proxies, a Ucrânia e a Rússia. De novo, eu não concordo com o que esse cara está falando, estou falando para vocês como um outro ponto de vista disso daqui, né? Porque não haverá sequer uma luta em Taiwan se a OTAN for derrotada na Ucrânia. Ou seja, o que é a OTAN ser derrotada na Ucrânia, né? De novo, o pessoal está meio com a ideia aqui de que a Ucrânia é o proxy dos Estados Unidos. Eu já falei para vocês que não é isso. Mas vamos supor que a Rússia consiga ficar com os territórios que ela já ocupou até agora, né? E a OTAN decida não ajudar mais a Ucrânia, os Estados Unidos decidam não ajudar mais a Ucrânia. O que vai acontecer? Taiwan vai simplesmente se render para a China, porque eles sabem que não tem nenhuma chance de ter apoio militar americano confiável, né? Ou seja, esse é o ponto, a China ganhou, né? E assim acontecerá com todos os outros, né? Ou seja, se o Trump insistir nessa história de que não, temos que respeitar a Rússia, e não sei, deixa a Ucrânia para lá, é uma guerra lá longe, a gente não tem nada a ver com isso, não sei o que lá. Se o Trump se emburacar nisso, o que ele vai fazer é um movimento de adesão de países à China. Vai estar levando um monte, e todos os outros países, ou seja, literalmente, se a Ucrânia perder essa guerra, a China ganhou dos Estados Unidos, é a visão que ele está colocando aqui. Eu não concordo 100% com o ponto dele, mas ele tem um ponto aí nesse aspecto. Eu já falei para vocês que, por exemplo, o Lula está absolutamente errado aqui no Brasil. Os Estados Unidos, batendo na questão do Alexandre de Moraes e da questão da liberdade de expressão no Brasil, os Estados Unidos está certo, o Trump está certo nisso. O Lula está errado, o Alexandre de Moraes estão errados no Brasil. Mas o que acontece? Uma das coisas que vai acontecer aqui no Brasil, fatalmente, à medida que foi escalando essas tensões entre Estados Unidos e Brasil, é que pode haver uma pressão para o Brasil aderir à China, ficar sob a influência da China. Então repara qual que é o problema. Hoje isso não acontece por quê? Porque mesmo a elite aristocrática socialista brasileira sabe que o Alexandre de Moraes está errado, sabe que o Lula está errado. Então, ou seja, essa chance é pequena da gente gravitar para a China. Mas se o Trump se emburaca nesse buraco de erro que ele está fazendo aqui, aí ele vai ficar numa situação ainda pior. Aí, meu amigo, vai estar entregando para a China toda a influência no mundo, né? Então, embora possa não parecer, esse momento é um momento crucial, segundo ele diz aqui. Eu também acho que essa guerra é crucial, também acho que esse ponto é um ponto de virada que vai definir os próximos 200 anos da história da humanidade. Eu só não acho que é guerra da China com os Estados Unidos. É só uma guerra mesmo entre Rússia e Ucrânia. O objetivo do Putin não é nenhum objetivo 4D de preservar o nacionalismo. Não, o medo do Putin é que se a Ucrânia entra para a União Europeia e se torna um país próspero, e como a Ucrânia é muito próxima da Rússia, o povo russo, vendo os ucranianos melhorando de vida, como que está acontecendo na Polônia agora? A Polônia, caramba, tudo funcionando, tudo sendo construído, economia 100% lá funcionando. Se o pessoal vê a Ucrânia passando dessa forma, entrando para a Europa e fazendo esse tipo de coisa, o Putin perdeu, cara. O Putin perde a capacidade dele de controlar a Rússia. Porque os russos vão querer isso também, né? Vão querer livre mercado. Então, a minha visão é essa. Eu concordo que essa batalha é muito decisiva, mas não acredito que seja uma batalha entre Rússia e Estados Unidos e coisa e tal.
o tal da armadilha de Tucídides, que inevitavelmente vai haver um momento em que vai haver guerra entre a superpotência que está acabando e a que está crescendo. Eu não acredito que a China seja a próxima superpotência, não acredito que os Estados Unidos esteja tão decadente assim como estão dizendo, mas não deixa de ter algum ponto. Até porque quando você vê isso daqui, ó, esse daqui é o Andriy Yermak, que é o Relações Exteriores da Ucrânia, falando que está na hora de arrumar um encontro entre o Zelensky e o Xi Jinping. O Zelensky tem evitado contatos com a China, não querendo desagradar os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é o grande apoiador da Ucrânia, ou era até aqui. Então o Zelensky sempre evitou até contatos com o Xi Jinping. O Xi Jinping tem feito tentativas. Seria uma união muito importante nesse aspecto, né? Se você encarar as coisas do ponto de vista dessa armadilha de Tucídides aqui, se a Ucrânia se aliar à China, virou uma vitória total da China nessa guerra. Não precisa nem ter o resultado da batalha. No momento que a Ucrânia assinar um acordo de receber armas da China, por exemplo, e olha o problema que isso pode dar para a indústria bélica americana, né? Porque hoje o HIMARS está vendendo igual pipoca quente, porque a Ucrânia usou lá na guerra e foi muito efetivo. Se começam as armas chinesas a chegar lá na Ucrânia e a fazerem sucesso nessa guerra, você vai ter um problema grande para os Estados Unidos, para a indústria bélica americana. A indústria bélica russa desapareceu praticamente, ninguém mais compra nada russo, porque justamente viram que o equipamento militar russo é uma bosta, né? Quando você bota equipamento militar na linha de frente, você começa a ter essa propaganda gratuita, para o bem ou para o mal, né? Enfim, a Ucrânia está falando em conversar com Xi Jinping, conversar com a China. E se isso acontecer, é possível que toda a Europa gravite em direção à China também, porque o que mantém a Europa relativamente afastada da China é a proximidade com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está deixando para lá, não quero mais nada com a Europa que se vire nessa guerra. Entenderam o tamanho do buraco que o Trump está colocando os Estados Unidos nessa história? Bom, segundo diz o Estadão aqui, Trump age sob influência da Rússia e tem contato com os russos há 40 anos, né? Tem uns vídeos mostrando aí o agente Krasnov, que seria o Trump, né? Que o Trump teria sido recrutado lá atrás e não sei o que lá. E, de novo, eu já falei isso uma vez, falo de novo, não acredito que seja esse o caso, porque o serviço secreto americano tem um monte de defeitos, mas não seria burro a ponto de não perceber esse tipo de situação. Isso já teria sido lidado muito antes, se fosse esse o caso. Agora, isso não quer dizer que o Trump não tenha alguma simpatia pelos russos, né? E um desses vídeos mostra que justamente, vocês sabem que o Trump quase faliu na década de 90, né? Na década de 90, ele teve problemas com os cassinos dele lá em Atlanta e em determinado momento quase foi à falência, todo o império dele quase perdeu tudo, né? E dizem que quem ajudou ele nesse momento foram os russos, que os russos deram dinheiro para ele, para ter ele como uma pessoa influente. Ou seja, ele não seria um ativo russo, mas ele teria uma certa simpatia pelos russos. Curiosamente, parece que isso é muito parecido com o que aconteceu com Elon Musk também, né? O Elon Musk, para quem não lembra, no início dessa guerra, era totalmente pró-Ucrânia, mandou os Starlinks para a Ucrânia, ajudou pra caramba. Em determinado momento, ele começou a mudar de ideia, a virar para o outro lado. Eu falei para você, muito estranha essa história, né? A impressão que dá é que ou o Elon Musk estava sendo chantageado pelos russos com alguma coisa, ou estava sendo comprado pelos russos, né? Enfim, não sei qual foi a coisa disso daí. O que eu digo uma coisa é ser agente russo, ser ligado diretamente aos russos. Não acredito que o Trump seja ou o Elon Musk seja isso. Outra coisa é ter simpatia pelos russos, né? Quando você recebe um bocado de dinheiro do pessoal, a pessoa começa a ficar mais simpática para eles, né? Então, isso pode ser uma realidade que a gente está enfrentando. De novo, não tenho medo disso. Por quê? Porque o Trump vai perceber muito rapidamente que ele só tem uma saída. Ele não tem outra alternativa. Se ele não perceber isso, só lamento para os Estados Unidos e para o próprio Trump, né? E para nós no Brasil também, que a gente vai estar fudido, não vai ter mais quem bater no Moraes aqui pra gente, né? Bom, uma coisa importante, o Marcelo Doide no Mundo Militar, ele fez uma thread aqui explicando, tá circulando um monte de fake news russa por aí, né? Lógico, o pessoal tá... enquanto a gente só precisa dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Rousseff precisa explicar um monte de coisa, fazer um monte de malabarismo retórico, não sei o que lá. Não, porque a OTAN e não sei o que lá, e pipipi, popopó, um monte de lorota que ninguém cai nessa coisa. Mas eu evito falar sobre isso porque eu acho que é tanta besteira que nem justifica. Mas o Marcelo Doide no Mundo Militar respondeu aqui aos pontos
aos principais pontos que o pessoal tem colocado aí de propaganda russética, de que a Rússia foi obrigada a entrar na Ucrânia por conta da expansão da OTAN. Que lorota é essa? A Ucrânia tentou entrar na OTAN em 2008, ela queria entrar na OTAN. Se a OTAN quisesse expandir para a Ucrânia, era só ter dito, beleza, ok, aceitamos. E não fez isso. Ou seja, que porra é essa? É lógico que não tem expansão da OTAN para lado nenhum. O que tem é a Ucrânia querendo se livrar da influência russa, né? Enfim, aqui ele fala mais um monte de coisa, ele rebate todos esses pontos, então eu aconselho vocês, eu vou deixar o link para essa thread no Marcelo aqui, aconselho vocês a lerem aqui, caso vocês tenham alguma dúvida em termos de como responder aos pontos aí da russetagem por aí, né? Bom, e finalmente um recado para o Vance, né? O Vance já agradeceu pelos ucranianos que apoiaram, que morreram no Afeganistão apoiando os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos foi atacado no dia 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas e coisa e tal, os Estados Unidos chamou um monte de gente para ajudar. A Ucrânia não faz parte da OTAN, então ela não era obrigada a ajudar os Estados Unidos. No entanto, ela fez questão de ajudar, e não ajudou só com armas, não só mandando armas à distância, não. Ela entrou na guerra contra o Afeganistão do lado dos Estados Unidos, inclusive teve soldados ucranianos mortos nessa empreitada, né? O D-Day Vance já agradeceu a isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.